E aí pessoal, agora mais uma aula prática. Então vocês devem ter recebido o e-mail que mandei para vocês. Vocês agora vão lá, façam login no ambiente virtual do Moodle, né? Tenham acesso para o login. Depois que vocês fizerem o login, vocês vão ter acesso também à página, né? Do URI. Então o que a gente vai fazer hoje? Vamos acessar aqui a disciplina do curso, Mate a 50. Temos aqui lá a semana 2, ok? Tem alguns links aqui da semana 2. Aqui tem a lista de exercício 02 para vocês fazerem, ok? Então aqui na lista de exercício eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão mudar o nome do arquivo, né? O nome do arquivo agora vai ser o nome do grupo. Então aqui vou colocar as instruções, né? Lá, instruções para não deixar batido, né? Então quais serão as instruções da semana? As instruções da semana serão: altere o arquivo do notebook, altere o nome do seu notebook para o nome do vegetal do seu grupo, ok? Então, para fazer isso, você vai aqui no nome do notebook e modifica o nome do vegetal. Nesse caso, né, o meu caso é manga. Eu criei um vegetal para mim, eu estou no grupo manga. Aqui você vai incluir o nome, né, completo dos autores. Inclua o nome completo dos autores na lista de autores que auxiliaram na elaboração deste notebook. Então o notebook ele é a documentação, né? É isso que vocês estão enviando toda semana, ou a documentação ou a lista. Ok? Então, como eu não sei o nome de todo mundo que está aqui, eu vou pegar outras pessoas, né? Então vai ser, nesse caso aqui, Thiago de Oliveira Januário e quem eu vou colocar aqui Ney Mato Grosso. Não sei o nome de outra pessoa completa. Ney Mato Grosso. Então, nós dois vamos aqui ser os autores. Quem é o responsável? Vou colocar aqui, ó, o líder da semana ou o responsável. Você pode colocar ele em primeiro lugar aqui na lista. Quero saber quem é que ficou responsável por enviar essa lista aqui. Ok? Se bem que eu também vou ficar sabendo, porque você vai ser a pessoa que vai enviar para mim, né? Inclui o nome completo dos autores que auxiliaram na elaboração do notebook. Destaque o responsável como sendo o primeiro autor. Autor ou autora, né? O primeiro ou a primeira, ok? Como vocês quiserem. Agora você tem que compartilhar com todo mundo, ok? Então compartilhe este documento com todos os membros do grupo que participaram da elaboração deste documento e também com januario.ufba@gmail.com, dando permissão para edição, ok? Dê permissão para edição para mim, porque eu posso... É bom para vocês, porque eu posso fazer alterações. Eu não vou estragar o notebook de vocês, pode ter certeza, eu não quero fazer isso.
mas eu posso executar e salvar a execução dos trechos de código, e vai aparecer para vocês que eu mexi no notebook de vocês, e fica como uma prova, né, de que eu vi. E se por acaso sei lá, eu perder esse notebook, vocês conseguem mostrar para mim, tirar um print aqui, ó, das alterações que foram realizadas, né? Aqui ficam as alterações, sabem quem é que mexeu, quando foi executado, o que aconteceu aqui, ok? Então isso vai ficar, como quando vocês compartilharem comigo, vai ficar gravado assim, ó, o Thiago mexeu, ok? Então foi recebido pelo Thiago em algum momento. Beleza? Tá, essas são as instruções. Então, o que eu vou fazer? Essa aqui vocês vão ler, né? São 3 exercícios, 2 para vocês fazerem aqui e 1 para vocês fazerem no URI. Então, como é que vai ser o caso dos exercícios que estão para fazer aqui? São exercícios bem simples. Eu vou abrir aqui o meu e mostrar para vocês na aula de hoje só um exemplo aqui, como é que vocês podem fazer. Beleza? Aqui tá um exemplo de lista de exercício. Então eu criei aqui uma só para mostrar para vocês. Eu não vou resolver os que eu passei para vocês, né? Eu criei uma outra só para ficar com o registro da aula prática. Então a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, ó, é alterar o nome do vegetal que está ali no notebook, para vocês não terem nenhum erro, né, na hora de enviar. Então vocês vão ter outros membros do grupo que vão ajudar a conferir isso. Então isso vai me auxiliar bastante no momento da correção. Aqui vocês vão colocar o nome completo de todo mundo e deixar a pessoa responsável, né, em destaque. Então, como o Romário e Pelé não apareceram para me ajudar, foi só o Bebeto. Eu também não vou colocar o nome só do Bebeto, né? Vai ser Bebeto jogador, acho que é Roberto Oliveira Gama ou alguma coisa assim. Roberto Oliveira Gama. Ele foi o responsável pelo envio e fez comigo. Então essas duas pessoas aí fizeram o trabalho, só precisa fazer isso. Agora vamos dar uma olhada aqui nos exercícios, né? Na aula da semana 2, então, na aula teórica, né, eu falado sobre definições recursivas. Então a ideia que a gente realmente pode utilizar Python para definir, né, de forma recursiva, vários tipos de conjuntos ou funções. Então aqui tem 2 exemplos que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Okay? Vocês podem fazer construindo de forma estrutural. Então vocês podem montar o conjunto ou a função de forma construtiva, pegando dos menores elementos e fazendo a construção. Ou vocês podem trabalhar da forma recursiva, onde você vai criando chamadas dentro do código de Python e ele vai gerenciar essas chamadas para você. Então fica um códigozinho bem compacto, né? E tem 2 diferenças entre esses tipos de abordagem. Uma é chamada de abordagem top-down, ok? E outra chamada de abordagem bottom-up. Eu vou mostrar primeiro a top-down, que é aquela que tem um código bem mais enxuto, mais compacto. Então eu vou começar aqui pela segunda questão, que eu vou definir os n primeiros elementos dessa função f aqui, ó, que ela tem um caso base, uma função recursiva que tem como caso base o valor de f de 0 igual a 3 e o valor de f de n, né? Então os valores que sejam diferentes de 0 vão ser 2 vezes n menos 1 mais 3. Então o que será que vai sair daqui, né? Então vou colocar aqui um trecho de código e eu vou definir a função. Então eu vou usar aqui o comando def para definir essa função. Ela tem como entrada um parâmetro n e eu vou só seguir o que está escrito aqui, né? Então se n for igual a 0, essa função aqui retorna 3. Caso contrário, né, se não for 0, ela retorna
2 vezes f de n menos 1 mais 3. Então, basicamente só isso. Não tem mais nada para fazer aqui. Bem, eu pedi para definir os n primeiros elementos da função, então leio aqui, ó, crio uma forma de leitura, né? Onde você lê o valor de n. Então faz sentido, né, a gente começar de... Ou pode ser n igual a 0, porque aqui a função é definida em 0, né? Então vamos fazer os primeiros n elementos aqui, né? Então, para garantir que chegue até n, eu vou ter que acrescentar aqui o valor do range para n mais 1. E eu vou imprimir um em cada linha aqui, né? Então, vou colocar f de i, ok? Esse i está iterando em cada um dos elementos do objeto retornado por range. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, vamos lá executar. Esperar carregar aqui o Google Colab. Vamos esperar que não dê nenhum erro. Por enquanto não deu. Vamos colocar 5. Então, esses aqui são 5 primeiros elementos aqui da função, né? Faz sentido. No caso, começando de n igual a 0, né? Mas no caso, seriam 6 primeiros elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo de 0 até n mais 1. Então, para fazer correto, né, vamos deixar só até n mesmo. Executar de novo, aqui vai apresentar os 5 primeiros elementos. Então, 3, 9, 21, 45 e 93. Então, é isso que essa função recursiva... Esses são os valores que são calculados nessa função recursiva, ok? E essa aqui é uma abordagem conhecida como top-down. A abordagem top-down. Não é do objetivo da disciplina entrar no mérito por que é chamado top-down, por que é chamado bottom-up. Vocês vão entender em detalhes a respeito disso aqui na disciplina Projeto e Análise de Algoritmos, ok? Aqui o objetivo é facilitar o aprendizado de vocês e dar um ferramental para vocês poderem experimentar e testar funções recursivas utilizando Python, ok? A ideia disso aqui é a gente trabalhar quase que praticamente no pseudocódigo. Observe que esse código ficou bem compacto, bem enxuto, e eu espero que vocês não tenham dificuldade nenhuma em entender isso aqui. Agora vamos passar para a primeira situação, que é a situação onde a gente vai determinar os n primeiros elementos do conjunto S. Então a gente vai construir um conjunto, e esse conjunto é definido recursivamente da seguinte forma. Então a gente tem um elemento, que é o elemento base do conjunto, que é o elemento 3, pertence ao conjunto, e o passo recursivo funciona da seguinte forma. Então se a gente tem os elementos x que pertencem ao conjunto e y que pertence ao conjunto, então x mais y também pertence ao conjunto. Vamos colocar aqui um bloco de código. Vamos criar esse conjunto S. Eu vou criar ele dentro de um vetor. E agora a gente vai ler, né, o valor de n para a gente controlar, né, a quantidade de elementos que a gente vai criar dentro do conjunto. E a gente vai fazer a construção passo a passo. Então, a gente vai pegar desde o primeiro elemento do conjunto e vai iterar em cima dele. Então vamos lá, usar esse x. Então, para x dentro de S, para y dentro de S, então a gente vai fazer colocar mais elementos aqui dentro de S. Ok? E eu vou parar quando eu atingir a quantidade de n elementos dentro de S. Então, se o tamanho de S for igual a n, eu vou parar, ok? Eu vou copiar esse código aqui para o for do lado de fora, para parar com ele também. E eu vou imprimir o conjunto S para saber o que tem nele. Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Aparentemente não, ele está pedindo a entrada. Então, olha que legal. Esse conjunto S, então, está dando os elementos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 e 37. Então, qualquer elemento
aqui dentro pode ser escrito, né, como uma soma de dois elementos menores que estão aqui, ok? Então, por exemplo, é expandível também, né? Então, um elemento que está aqui dentro, né, qualquer elemento que está aqui dentro, ele foi construído com a soma de dois elementos menores. Então, por exemplo, o 15 ele foi construído com a soma de 9 com 6 ou de 12 com 3, né? O 18 ele foi construído com ou com, por exemplo, 15 mais 3 ou 12 mais 6, né? Então, os elementos aqui dentro são construídos dessa forma. Na verdade, também você facilmente consegue mostrar que esse é o conjunto dos elementos que são múltiplos de 3. Dá para você também mudar, né, brincar com isso aqui e criar outros tipos de conjuntos com múltiplos de outros elementos, né? Então, isso aqui é uma abordagem diferente que a gente chama de abordagem top-down, não bottom-up. Bottom-up. Ok? Essa é a outra abordagem que a gente conhece aqui para resolver esses problemas de forma recursiva. Bem, agora vocês vão lá no URI. Como é que vocês vão chegar lá no URI para fazer a última atividade de vocês? Vocês vão voltar lá no AVA. Então, voltando lá no AVA, vocês vão encontrar o link do URI. Entra no curso de Mate 50 e aqui está o link para acessar a turma do URI e tem também a chave de acesso. Fica mais fácil fazer o seguinte, né? Primeiro abre uma outra aba, deixa aqui, você vai fazer login, você pode fazer login usando sua conta do Google, você pode criar uma conta aqui. Então o meu login aqui é uma conta do Google que eu tenho. Você vai copiar essa chave, ok? E aqui você vai ler, né? Insira a chave para acessar a disciplina. O que eu fiz? Eu criei uma disciplina dentro do URI e tem lista de exercícios para vocês fazerem aqui dentro. Então, quando vocês aceitarem isso, vocês vão permitir que eu visualize os exercícios que vocês fizeram. Copiem aquela chave, cole aqui, permita acesso e vocês vão abrir uma interface do URI onde tem as famosas disciplinas aqui. Então, a disciplina que tem aqui, onde vocês vão estar matriculados, é essa, Mate 50, Formais e Autômatos. Para vocês acessarem as disciplinas, caso vocês tenham matriculado mais de uma, vocês vão ter que usar aqui em cima a parte que está escrito Academic, ou, a depender do idioma que vocês estiverem usando, vai ser acadêmico ou acadêmico. Então, clica em Academic, aqui que vocês vão ter acesso às disciplinas. Como eu estou com estudantes das disciplinas Mate A53 e Mate A50, então vai ter, no meu caso, eu matriculado em 2 disciplinas, vocês vão entrar naquela que está escrito Mate A50, Formais e Autômatos. Então, abra, okay, para vocês acessarem a lista de exercícios. E aqui tem 2 listas de exercícios para vocês fazerem. As 2 terminam aqui nessa sexta-feira. Façam as 2. Okay? A primeira é só um aquecimento, são exercícios muito simples. Então, vamos fazer a primeira aqui, que é impressionante como é simples. É só para vocês terem um leve conhecimento de como funciona. É importante que vocês fiquem atentos aqui com relação ao tipo de linguagem que é aceita na lista, ok? O tipo de linguagem que é aceita na lista aqui é Python 3.8. Então, para não ter erro, vocês vêm aqui em configurações e coloquem aqui como linguagem preferencial para vocês, linguagem padrão, como Python 3.8, ok? Então, Python 3.8 para essa lista. Salve. Agora vamos lá. Voltar para a nossa lista, que essa é a linguagem aceita pela lista. Aquecimento. Aceita a linguagem Python 3.8.
Python 3.8 está aparecendo aqui. E o que é pedido aqui? Você tem que imprimir na saída essa palavra aqui. Hello World. Vamos lá. Print. Hello World. E envia. Ok? Vocês podem utilizar um editor que vocês gostem. Vocês podem utilizar o próprio editor aqui do URI. Eu recomendo que vocês utilizem, por exemplo, o Visual Studio, que seria mais interessante para vocês. Vocês podem ficar esperando aqui o carregamento da solução, né? Daí ele analisa, carrega, dá essa mensagenzinha aí que foi aceito. Ou vocês podem seguir a vida de vocês, submeter e seguir a vida. Ok? À medida que vocês forem resolvendo, vai ter uma barra de progresso aqui que vai avançando. E aqui indica, né, que você resolveu ou não. Agora vamos ver aqui o extremamente básico. Né? Extremamente básico tem que fazer a leitura de uma informação e a saída de uma informação. Vocês conseguem fazer. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no Discord, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. Agora, aqui na semana 2 tem 3 exercícios bem interessantes de fazer. Eu vou fazer aqui o combinador. O combinador já fiz uma vez, mas é legal fazer de novo, né? O combinador, ele é um programinha que, assim como os outros, o outro problema que vocês vão ver também, né? Mexe com cadeia de caracteres. Então esse primeiro aqui, o combinador, também mexe, né? Então você vai ter que ler a informação de entrada. Você vai ter que ler dois tipos de entrada, né? O primeiro é um número inteiro que informa a quantidade de testes, casos de teste que vão ter aqui, e depois você vai ter que ler 2 palavrinhas. Então vou começar com isso aqui, né? Primeira coisa, ler a quantidade de testes, né? Então vamos lá. Faz a leitura da quantidade de casos de teste, e para cada um dos casos de teste a gente vai ler 2 palavrinhas. Então 2 strings. Eu chamei essas strings de S1 e S2, que elas são lidas da entrada, e eu vou usar uma função aqui para dividir essa entrada por meio dos espaços ou do delimitador que tiver disponível ali. No caso é espaço, né? Eu vou usar um inteiro para percorrer cada uma das posições daquela cadeia de caracteres. Vou usar, declarar aqui uma palavra que vai ser a saída, né? A palavra resultado da combinação das duas. Vou usar esse inteiro aqui para percorrer cada uma das letras da minha palavra. E observe que é dito aqui na descrição do problema, que eu espero que você, se quiser parar o vídeo, pare, leia, depois volte aqui para a minha explicação. A gente tem 2 palavras e essas palavras não são garantidas que elas tenham o mesmo tamanho, ok? Você tem que ler essas 2 palavras e combinar essas 2 palavras. Então tem 2 palavras, uma primeira e segunda palavra. Você vai ter que intercalar ou embaralhar essas palavras lendo caractere por caractere, sendo o primeiro caractere da primeira palavra, o segundo caractere da segunda palavra, e alternando sucessivamente até que uma das palavras termine, e aí você completa o restante com os caracteres que estiverem disponíveis. Okay? Então vou usar esse índice i aqui para percorrer as palavras, e ele vai percorrer em função daquela que for menor. Então, enquanto existir algum caractere naquela palavra menor, ele vai conseguir percorrer. E a ideia é essa: percorre a palavra menor, enquanto essa palavra menor tiver caractere, você vai intercalando. Então, você vai construindo essa palavra da saída com caracteres da primeira palavra, mais um caractere da segunda palavra. Provavelmente vai ter algum erro aqui, mas é bom que tenha erro, que a gente vai aprendendo com os erros. Quem não erra, não aprende. É importante que você tente fazer, né?
e na medida que você for fazendo, você vai errando e aprendendo. Ok, então com isso aqui eu vou percorrer a menor palavra e vou copiar, né, intercalando o caractere da primeira palavra com a segunda palavra aqui dentro da saída. Tem algum recurso da linguagem Python que me permite, né, percorrer o restante do caractere utilizando o índice aqui, né, dado uma cadeia como essa, uma cadeia de caracteres como essa, eu passo a informação de onde começa e onde termina. Então eu vou usar esse recurso para imprimir o restante da cadeia, né? Então eu vou imprimir aqui na saída o que foi embaralhado, ok? Mas se tiver alguma coisa na cadeia 1, eu vou imprimir o que tiver na cadeia 1, que sobrou, né? E o que sobrou da cadeia 1 vai ser a partir do índice até o final. Então aqui é onde começa e aqui eu vou deixar em branco. E na cadeia 2 também. Se tiver alguma coisa sobrando na cadeia 2, eu vou pegar e imprimir. O legal disso aqui é que é o seguinte: quando eu parar esse laço, o que vai acontecer é que ou a cadeia 1 vai ter acabado, ou a cadeia 2 vai ter acabado, ou as duas cadeias vão ter acabado. Se qualquer uma das cadeias tiver acabado, a outra vai estar vazia, ok? Sempre vai ser assim, a outra vai estar vazia. Então, é garantido que no final desse laço, a gente vai poder concatenar aqui no final e vai ter no máximo uma das duas cadeias que vai contribuir com mais caracteres para o final do output. Vamos ver o que vai dar de errado ou o que vai dar certo aqui. Então a gente submete, copiar isso aqui, caso dê errado eu vou alterar e vamos descobrir o que a gente pode corrigir. Então uma vez que o código foi enviado, a gente pode aguardar, a gente pode fazer outra coisa, mas eu recomendo você ir fazer outra coisa. Em geral, essas execuções aqui demoram um pouquinho. Então você pode aqui vir na sua lista e continuar resolvendo. Mas como eu só vou explicar esse exemplo, a gente vai esperar aqui mais um pouquinho. Enquanto isso, vou dar um pause no vídeo para não demorar muito. Voltando, aquele código foi aceito, e para vocês observarem, você pode clicar aqui em listar, que você vai ver todas as suas submissões. Então pode acontecer diversos tipos de problemas, né, nas suas submissões. Vocês podem ter erro em termos de execução, um erro de compilação, resposta errada, tempo limite excedido, memória excedida. Todos esses erros vocês podem ter lá dentro do URI. E fiquem atentos que eu não consigo verificar se vocês tiveram algum erro dentro do código de vocês. Essa informação de erro ela é exclusiva para vocês. Eu só tenho acesso quando vocês têm a resposta aceita. Okay? Quando a resposta de vocês é aceita, eu consigo visualizar as informações. Então, para dar mais transparência ao processo, vamos lá ver como é que funciona a visão do professor da lista de estudantes, ok? Então aqui tem a lista de exercícios. Vamos aqui para a lista de linguagens formais. Então tem aqui semana 1 e semana 2, semana 1 aquecimento, semana 2 cadeia de caracteres. Tem algumas pessoas aqui que já se inscreveram, né? É importante que vocês coloquem o nome completo de vocês, ok? Então, por exemplo, essa pessoa aqui chamada Jucas, eu não faço a menor ideia quem é, porque não tem nenhum estudante chamado Jucas. Outros estudantes são fáceis de identificar, mesmo que você tenha colocado o primeiro e o último nome, tipo Gustavo Mendel, e até nomes maiores aqui que facilitam bastante, né? Tipo o do Paulo Henrique Santos Carvalho Medrado. Mas Jucas eu não faço ideia quem possa ser. Vou lá esperar aqui no Discord alguém se manifeste, né? Quem é Jucas. E aqui eu posso associar, né, ao ID do URI. Posso associar o ID do URI com a matrícula e fazer o mapeamento e ler aqui, né, como é que as informações que vocês colocaram com a informação que está lá no URI, né? Então eu consigo
aproveitar o nome de vocês e o ID do URI e relacionar em alguma planilha, fazer um cruzamento com seu número de matrícula e dar a pontuação para vocês. Bem, à medida que vocês forem fazendo, eu tenho aqui a informação de quantos exercícios vocês resolveram, e esse score ele é um valor que me é dado aqui como uma nota que o URI cria. Eu vou considerar aqui a porcentagem de exercícios que vocês fizeram. Se vocês fizeram 100%, a nota é 100% do URI. Se vocês fizeram 20%, a nota é 20% do URI. Eu não sei se vocês fizeram, por exemplo, 30% de algum exercício. Isso não é contabilizado para mim. É importante que vocês vão lá e altere. Juca, seja você quem for, espero que você altere o seu nome. Você deve ter criado a conta recentemente, né? Pelo jeito criou a conta em 2019. Ainda não fez nenhum exercício, né? Mas espero aí que você consiga fazer mais exercícios ao longo do semestre e seja bem sucedido na disciplina. Bem, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato através do Discord e não deixem as dúvidas acumularem. Abraço para vocês e bons estudos!